Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Freedom Talks. Nesse nosso segundo episódio, a gente vai ter aqui conosco o Lourenço Betcher, que é co-founder e COO da Caveu, uma plataforma financeira para médicos. Lourenço, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Queria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, porque eu sou um grande fã da Caveu, acho que vocês estão fazendo um projeto muito bacana e queria que tu falasse um pouco como foi esse início, contasse um pouco da tua história. Seja muito bem-vindo. Boa, valeu, cara. Obrigadão pelo convite, vamos bater esse papo. Acho que uma breve introdução aqui, falando um pouco mais da história, né? Eu sou o Lourenço, né? Fiz engenharia lá na Federal do Rio Grande do Sul. Tenho minha vida empreendedora já há um bom tempo, então desde empresa júnior, depois tendo minha primeira startup lá em Porto Alegre, e aí depois agora aqui em São Paulo com a Caveu também, com uma jornada bem legal aqui para compartilhar. Acho que vai ser bom trocar uma ideia e falar um pouco mais sobre todos os perrengues que a gente passou, todas as coisas que a gente viveu nesses últimos tempos. A Caveu, então, ela iniciou foi num projeto na faculdade. Como que iniciou? Como que tu conheceu teu sócio? Boa. Trazendo um pouco mais de contexto, então, eu primeiro fiz engenharia lá na URGS, né? No meio da faculdade eu comecei a empreender numa tese de micromobilidade, que era a Loop, o nome da empresa. E aí, quando eu captei meu primeiro investimento, eu saí da faculdade e comecei a estudar meio que sozinho, né? Então, comecei a pegar vários cursos de várias faculdades grandes e legais lá dos Estados Unidos. E comecei a meio que eu montar a minha grade de estudos, o que foi, pô, muito transformador para mim. Eh, e aí, em dado momento, eu estava lá em Porto Alegre e aí eu acabei, cara, por acidente, conhecendo num café o Álvaro, que é o fundador da Link, que é uma faculdade nova aqui de São Paulo, e ele estava comentando que ele estava criando essa faculdade, ela ainda não existia, e me falou que achava que tinha um fit muito bom comigo, porque era uma faculdade para empreendedores. E aí, quando a Link abriu, né, eu resolvi fazer o processo seletivo e vim para São Paulo, com o objetivo muito de estourar aquela bolha que tinha em Porto Alegre e conseguir acessar, vamos colocar novas ideias, novos formatos de visão de mundo e tudo mais. Então, eu cheguei na Link já um pouco mais velho, né? Tinha 24 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eh, e aí, quando eu fui para a faculdade, lá eu conheci o Wilgo, que é meu sócio também, lá na Caveu, é nosso CEO, que ele já vinha com a ideia de Caveu lá de Fortaleza, que ele é lá de Fortaleza. Ele também já era bem mais velho, voltou para a sala de aula com 33 anos, se eu não me engano. E ele estava com a ideia da Caveu, a gente se conheceu na sala de aula, por ser as pessoas mais velhas da turma, a gente começou a trocar muito, e aí, em dado momento, a gente resolveu, então, começar a tirar a ideia do papel. Então, E foi ali. quando iniciou, decidi tocar o projeto da Caveu. Vocês fizeram uma pesquisa antes? Como que foram descobrindo a dor? Como que foi esse início? Boa. O início mesmo foi o Will era advogado lá em Fortaleza. Ele trabalhava com tributário. E aí, em uma viagem para um cliente dele de consultoria tributária, ele conversou com alguns contadores. E esses contadores, então, comentaram da dor, né? Ou da nova tendência que estava rodando naquele momento, que era da contabilidade médica. Que então, até 2015, todos os hospitais contratavam os médicos, em grande parte, como CLT. E aí, em dado momento, o Sírio-Libanês conseguiu uma liminar, onde ele conseguia contratar, então, os médicos como PJ. Dali para frente, ocorreu um efeito cascata. Praticamente todos os hospitais hoje contratam como PJ, 90% dos médicos do Brasil já têm uma PJ. E aí ele entendeu que ali tinha uma oportunidade, porque o que estava acontecendo era que eles não tinham um serviço especializado, não tinham uma proposta de valor tão clara. E aí, a partir desse momento, ele começou a fazer algumas pesquisas, a entender a dinâmica, entrou a pandemia, e quando entrou a pandemia, ele acabou pausando o projeto, e quando entrou a pandemia, também surgiu a Link, e aí ele decidiu, entendeu que aquilo ali era um negócio que fazia muito sentido começar ele em São Paulo, por conta de acesso a capital, volume de médicos, mão de obra, tudo mais.
E aí ele fez essa mudança para São Paulo para começar na Link e começar então a Caveu logo depois, em algum momento que fosse mais propício depois da pandemia. E aí, quando a gente começou a se aproximar, já foi quando a pandemia estava baixando, foi quando as pessoas estavam começando a voltar a sair de casa, querer começar coisas novas e tudo mais, e aí a gente tomou a decisão de começar E no oficialmente. início, assim, vocês fizeram o MVP e aí conversaram com os médicos ou fizeram uma primeira pesquisa? Isso. Lá Como atrás, em 2019, ainda o Wilgo tinha rodado uma pesquisa com, sei lá, uns 300 médicos no Brasil inteiro e tinha identificado várias dores que faziam sentido, e aquilo ali foi meio que a base inicial, né? Ah, depois que a gente validou que existia, de fato, uma dor entre essa vida contábil e financeira dos médicos. E aí, quando a gente decidiu começar, a gente passou os nossos primeiros 3 meses, mais ou menos, num nível de investigação muito profundo, muito puxado também pelo Doc, que é o Dr. Pedro Rosolém, que é nosso diretor médico, nosso co-founder também lá na Caveu, e que ele foi trazendo as dinâmicas do mercado e a gente foi começando a encaixar as peças que muitas vezes a galera olhava e falava, pô, é para médicos, já é super nichado. Cara, dentro de médico tem um oceano de propostas de valor diferente, de coisas diferentes. investimento, tudo, né? Na verdade, muito relacionado a dores muito diferentes, porque o médico cirurgião é muito diferente do médico de consultório, que é muito diferente do médico plantonista, que é muito diferente do anestesista, que é muito diferente do radiologista. E tem muitas particularidades. E quando a gente fala em construir uma tecnologia, tu precisa ser muito assertivo para conseguir realmente resolver uma dor de uma forma muito clara, né? Então a gente passou um bom tempo investigando enquanto construía o nosso MVP. Depois de uns 4 meses, a gente conseguiu colocar o nosso MVP no ar e, e não conseguia vender para ninguém. Porque a gente tinha uma estratégia, ou a gente acreditava que a gente ia vender para médicos que já estavam no mercado de trabalho. Entendi. Demorou muito, a gente foi para um lado, foi para o outro, não conseguia, até que a gente teve um insight, onde uma amiga do Wilgo estava se formando na Einstein, e aí a gente falou, pô, vamos apresentar para eles e vamos ver o que acontece. E a gente apresentou, acho que, sei lá, 7 dias antes deles se formarem. Já tinha várias empresas que tinham apresentado uma solução para eles. Cara, a galera se apaixonou por a gente fechou 67% da turma em uma semana. Poxa, Então foi tipo, caraca, aqui tem um ângulo muito claro de PMF, né, de Product Market Fit. E ali foi tipo meio que o insight inicial que a gente começou a aprofundar. Não tinha, cara, nada de tecnologia, era literalmente um mágico de Oz, tinha um aplicativo, por trás era a gente fazendo tudo. No início até o onboarding era via WhatsApp, o cliente tinha que mandar foto dos documentos via WhatsApp, ficar mandando áudio, então era tudo muito tudo, a desestruturado. gente brinca, tem a IA, ali tinha os IA, aí tava os IA Ficava ali lá fazendo operando o tudo que aplicativo. precisava e entregou aquilo naquele primeiro momento. Então foi muito nessa linha ali que então começou com uma pesquisa que entendeu que tinha uma dor, uma profundidade de leitura de mercado muito grande, que direcionou para um tipo de produto que tinha 2 grandes caminhos. Quando a gente colocou para rodar, a gente viu que um caminho não tinha resultado tão fácil, enquanto que o outro teve um resultado que foi tipo, uou. Entendi. E aí, quando a gente viu isso, aí E nesse momento desenrola tudo. eram quantos sócios? Eram 5 sócios, isso, e E tinha como que uma era a pessoa. complementariedade? Eu sei que tu tem uma capacidade de execução fora do comum. Isso. Como que vocês foram vendo assim, logo, porque no início é um período de descoberta, é muito Uhum. legal, você tem que conseguir fazer várias coisas paralela, né? Porque Isso. como que foi? Cara, acho que tinha a gente sempre teve uma complementaridade muito importante ali entre os sócios, né? Então, o Wilgo tem uma perspectiva muito comercial, né? Então, de vendas, de conversar, de relacionamento, tudo mais. Eu sempre tive uma perspectiva muito de execução, né? Então, de tirar do papel, de estruturar processo, de organizar as coisas, de fazer, trazer uma visão de produto e fazer essas coisas acontecerem. A Daisy, a nossa sócia de People, no início tinha muito pouco de People para fazer, então ficava muito eu junto com ela ali executando as coisas. E o Doc com uma perspectiva de experiência de mercado muito grande que nos ajudava a ler e executar praticamente tudo com um relacionamento muito forte com o mercado, O Doc né? é mais velho, O Doc é mais velho. traz a experiência. Muita experiência ali de mercado, muito networking, muita Entendi. conexão, então muito legal.
E o Eimar, ele é jurídico, então ficava mais organizando essa parte mais, entre aspas, burocrática ali do que estava por trás para a gente conseguir Pô, executar. muito complementar, então deu para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, muito Exato, legal. exato. Então, no início foi muito intenso, era muita gente executando ali, mas deu muito bom, porque a gente conseguiu encontrar muito rápido uma coisa que PMF, tipo, não sei nem se considera necessariamente PMF, mas a gente viu um ângulo de oportunidade que ele era muito claro. Ele não era tipo cara, será que tá funcionando? entendi. Sabe? E tem até um livro ali atrás do Ben Horowitz, que a galera da A16Z fala muito, que é tipo, cara, PMF, se tu tem dúvida se tu atingiu, é porque tu não atingiu. Porque, tipo, Exatamente. é muito claro, sabe? Tipo, cara, tu faz uma apresentação e tu fecha, sei lá, quase toda a turma, sabe? Fecha, sei lá, 70% da turma. 70% da turma é um É, marco, né. é um negócio que é tipo, cara, é óbvio que aqui tem alguma coisa, né? Depois tu tem que construir em cima disso. Porque muitas pessoas já tinham tido mais ou menos um insight parecido, né? Mas ninguém conseguiu executar o que a gente executou depois, então. Entendi. E hoje vocês gostam de chamar a Caveo, como tu comentou, uma fintech, um Boa. banco, como que vocês veem hoje? Boa. O que aconteceu foi, a Caveu, ela começou com uma dor muito clara que o médico tinha, que era ele precisava de uma contabilidade. Então a Entendi. gente construiu no início uma contabilidade digital, né? E aí a gente entendeu que, na verdade, o que a gente tinha de proposta de valor era muito mais que isso. Então, logo no início, depois de colocar nosso primeiro produto, a gente já colocou uma gestão de agenda, uma gestão de plantões para eles ali. Quando a gente fez essa gestão de agenda, a gente entendeu que ele também precisava de uma gestão financeira, entender quanto que ele recebia líquido, e a gente complementou esses 3 blocos para eles conseguirem executar. Eh, e aí, com esse ângulo, basicamente o que a gente viu foi, cara, a vida financeira do médico tem muitos problemas. Não só de uma perspectiva de contabilidade, mas de uma perspectiva de, cara, cuidar do dinheiro como um todo, organizar a vida financeira. E aí a gente tomou a decisão de caminhar nessa linha, muito menos de caminhar numa linha de, sei lá, telemedicina, Entendi. prontuário, esse tipo de coisa, e muito mais sobre como que a gente suporta a vida financeira dos Para médicos. que ele tem que se concentrar em cuidar de vidas ali, Isso. vocês pegam todo o back-office para ele. Não é todo back-office, esse é o ponto. É tipo, como que eu cuido da vida financeira dele? Entendi, Quando a gente fala de back-office, aí beleza, vai ter o cara que vai cuidar da agenda, vai ter o cara que vai cuidar de entendi, prontuário, vai ter o cara que vai cuidar dos processos, vai ter o cara que vai cuidar de várias coisas. A gente não cuida disso. A gente olha para a vida financeira do médico, que é um profissional que melhor recebe, tipo, é um dos mais bem pagos em 80% dos estados do Brasil. E a gente olhou para esse ângulo e a gente falou, cara, é para cá que a gente vai. Então a gente integrou depois a nossa conta PJ a essa jornada. E quando a gente integrou a conta PJ, tem um conceito que ele é muito legal também, eu gosto muito de um dos fundos lá dos Estados Unidos, que é a Tidemark. Tidemark, que ele fala sobre a estratégia de construir multiprodutos, né? Onde tem um conceito que eles usam que é de better together. Ah, ou seja, cara, um produto A sozinho ele tem um poder, o produto B sozinho ele tem um poder, mas o produto A mais B juntos, eles são muito mais do que dois, né? Então entendi. eles se potencializam. E a gente teve esse insight com contabilidade mais banco, né? Onde a gente, com esses dois fluxos 100% integrados e com nível de profundidade muito grande, a gente construiu um novo conceito que era o conceito de plataforma financeira. Então, Entendi. respondendo a tua pergunta lá no início, hoje o que que a Caveu é? A Caveu é uma plataforma Uma financeira para plataforma médicos, financeira para né? médicos. Onde a gente pega todos os fluxos contábeis e financeiros e a gente integra eles de um jeito que ele praticamente nem percebe que ele tem uma contabilidade ou que ele tem uma conta em banco, porque a gente consegue orquestrar isso de um jeito muito único, né? Entendi. Então, esse é o ângulo que a gente olha hoje. E no início da Caveo, como que foi? Vocês receberam algum aporte? Foi com anjo? Colocaram dinheiro de vocês? Como que foi o frio na barriga ali no início? O no início a gente teve essa jornada um pouco diferente, porque a gente tinha principalmente o Doc, né, que era nosso diretor médico e que ele tinha um relacionamento e um nível de, proximidade com várias pessoas de mercado muito, muito grande, né. Então a gente literalmente começou a empresa já com um board médico, né, Entendi. que foram nossos investidores também, eh, justamente para meio que consolidar essa perspectiva de, cara,
é uma empresa construída para médicos, por médicos, né? Entendi. Então isso foi muito importante, a gente teve esse primeiro momento. Depois disso, a gente passou um bom tempo ainda captando com pessoas, vamos colocar muito do nosso ciclo, né? Então, alguns médicos, alguns amigos, tudo E os mais. founders também, colocando dinheiro. Sim, sim. E aí a gente conseguiu construir o que foi a nossa primeira versão, assim, do que era a Caveu. Entendi. E até esse ponto foi bem interessante porque a gente tinha na nossa cabeça que a gente ia captar essa primeira, entre aspas, rodada ali com o board e com mais alguns investidores anjos, e que logo depois a gente já iria começar a captar com fundos. Entendi. Então, 2023, a gente passou ali, cara, quase 2023 inteiro conversando com fundos. A gente tinha resultados já que eram bem interessantes mesmo. Ah, mas a gente não conseguia captar com Um fundo de fundo. jeito nenhum. Não conseguia, cara. Se esforçava pra caramba, fazia coisa, cara, de tudo que era Tu canto. acha que se esforçou mais na captação ou para conseguir fechar o primeiro médico? Não, de longe na captação. Na De longe captação. na captação. Porque quando a gente, pra fazer as primeiras vendas, era meio que um negócio que era muito sobre encaixar o ângulo que precisava, sabe? Encaixar o ângulo que a gente precisava pra vender uma coisa que a gente sabia que tinha uma necessidade de mercado. Tipo, a gente sabia que tinha uma necessidade de mercado. Não era uma coisa muito nova, que a gente tinha que Entendi. reinventar a roda. Era tipo, cara, meu, essa A galera dor tá precisa clara. isso, precisa disso. Pronto. A gente só tem que encaixar o ângulo que a gente entra nisso. Mas já tem um monte de gente fazendo. Entendi. A gente fala muito sobre isso, que é tipo, cara, no Brasil, grande parte dos unicórnios não são que reinventaram a roda. Cara, é a imobiliária que fez uma imobiliária digital, é o banco que fez o banco digital, é o crédito que fez o crédito digital. Normalmente é Entendi. esse tipo de tese. Cara, a demanda já está validada, eu construo uma Entendi. jornada melhor e eu potencializo com tecnologia. E a gente estava muito claro que era nessa linha que a gente ia, né? Agora a gente passa a meio que construir novos conceitos, mas esse foi o ângulo que a gente fez. Eu queria saber assim, agora, se tu fosse explicar na prática, assim, para o novo médico que está nos assistindo agora aqui, ele quer participar da Caveo, como que ele funciona? Ele tem que baixar um aplicativo? Boa. Como que são as etapas dele dentro da Caveo? Cara, a Cabelo ela é 100% focada hoje em médicos recém-formados, né? Entendi. Então a gente encontra os médicos no último semestre da faculdade deles e a gente apresenta a Caveu como essa solução para eles começarem a ganhar dinheiro, né? Então é um enabler para ele ganhar dinheiro. Ah, e aí é um processo mega simples. A Entendi. gente tem um processo em que a gente faz a apresentação para a turma, em que a gente explica quais vão ser as dores que eles vão ter no início da jornada como médico deles. E aí, depois ele simplesmente entra no site, se cadastra, coloca o cartão de crédito dele, ele não é cobrado absolutamente nada até ele se formar, né? A gente paga todas as taxas de abertura da empresa, não tem nenhum custo de serviço, ele entra sem pagar absolutamente nada. E depois, quando ele começa, de fato, a carreira dele, no mês depois de formado, aí ele começa a pagar a nossa Entendi. mensalidade. Quanto que é a mensalidade? Ela varia de São planos? 147 até 397. Entendi. Então ela varia de acordo com o quanto que o médico está ganhando. Entendi. Justamente porque o nosso objetivo é acompanhar ele ao longo da carreira dele. A gente sabe que nos primeiros meses é bem comum um médico não ganhar tanto dinheiro, então a gente já deixa um valor mais baixo para não pesar tanto. Então a gente foi fazendo vários pequenos ajustes para garantir que o médico então tivesse a melhor experiência possível e que a gente conseguisse de fato acompanhar ele ao longo da jornada dele como um todo. Entendi. E hoje ali é um aplicativo bem robusto, né? Como que foi a construção dessa maturidade de tecnologia? Quanto tempo, assim, fez um MVP, depois fez versão 1, versão 2, como que foi essa construção? Boa. A gente teve, então, nosso MVP, que foi lançado ali no, vamos colocar, julho de 2022, né? Colocou para rodar, conseguiu fazer as primeiras vendas e depois a gente gastou um bom tempo estruturando melhor a nossa tecnologia interna. Então, para conseguir executar os processos sem ficar sendo um monte de pessoas por trás, Entendi. porque começa a dar problema e tudo mais. Então, a gente passou quase que 1 ano e meio
organizando tudo isso, fazendo melhorias no aplicativo, indo melhorando um pouco a experiência, mas sem melhorias, com melhorias incrementais, vamos dizer assim, né? Então, 2024 foi todo com esse objetivo. E aí, 2025, a gente tomou a decisão de avançar muito nas nossas melhorias de produto. Então, considerando esse conceito de plataforma financeira, integrando o nosso banking, Entendi. mudando toda a jornada. Então, eu digo que a versão 2.0 da Cavell foi a versão que foi pro ar agora faz, sei lá, acho que umas 2, 3 semanas, onde a gente internalizou nosso time de tecnologia, onde a gente trouxe um nível de maturidade muito maior. O time de tecnologia não era 100%. Não era 100% interno. A Entendi. gente começou ele com uma software house externa. Aqui de E São Paulo. aí, ela é uma software house lá Ma- de Mato Grosso, do Mato Grosso, que é a Gera, que nos ajudou muito nesse momento. Fez Colocou todo todo o o produto. processo ali, Figma, desenha as telas, pegou tudo com É, vocês. tinha algumas coisas que já estavam meio feitas, eles Entendi. foram nos ajudando, mas a gente foi montando em conjunto e aí a gente conseguiu colocar uma, uma solução muito legal ali no ar. E agora a gente deu esse novo passo, que foi uma evolução ainda maior no nosso produto. Hoje a equipe de tech tem quantas pessoas? Tá com umas 25 pessoas já. 25 pessoas. E falando agora um pouquinho de inteligência artificial, o que que vocês já têm hoje na Cavell e o que que estão pensando a longo prazo que vai estar auxiliando o médico ali dentro do aplicativo? Boa. A gente tá muito focados hoje numa perspectiva de construir uma jornada muito mais fluida para o nosso cliente, né? Então a gente está fazendo isso tanto dentro dos fluxos do aplicativo, quanto também nos fluxos conversacionais, né? Entendi. Então hoje a gente está com assistente de AI via WhatsApp, que ele já executa algumas das principais ações que o médico precisa executar, emitir nota fiscal, vai para logo logo pagar tributos, fazer essas execuções de jornadas do dia a dia, as coisas mais simples, né, que o médico não precisa parar tanto tempo para pensar e tudo mais. Eh, e a gente tem também essa mesma estrutura para atender os nossos clientes com a nossa AI. Então Entendi. hoje a gente está ali com, cara, sei lá, quase 50% dos nossos tickets sendo atendidos já por AI, com CSAT, cara, de mais de 92, então tá muito legal mesmo dessa perspectiva, como que a gente constrói esse fluxo conversacional e essa interface quase com o objetivo de esse cara entender que a gente é quase que um CFO Entendi. pessoal dele, assim. Então a gente vai caminhar muito nessa linha. E hoje, durante o mês, assim, como é que é o relacionamento do médico com o aplicativo? Ele acaba usando mais no final do mês, mais no dia a dia? Como que é? Uma vez por Uma semana vez por ele semana. acaba usando para emitir nota, para validar os plantões que ele fez, para pagar os impostos. Ele tem mais ou menos esse fluxo. Mas o nosso objetivo é fazer com que grande parte desses fluxos estejam rodando automaticamente sem ele se preocupar, né? Então a gente tem muitos fluxos que já estão automatizados, então débito automático de impostos, para o cara não precisar mais pagar, não precisar se lembrar de data de vencimento, tudo mais. Quando ele transfere o dinheiro, a gente já diz o quanto que ele pode ou não transferir para a conta pessoa física dele, para Entendi. não ficar sem dinheiro para pagar imposto. Então a gente já vai tudo amarrando para economizar o máximo de energia mental do médico possível. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Hoje eu vi que vocês fizeram agora uma rodada que é uma pré-série A, que a gente chamou ali. Uhum. Quantas rodadas a Cavell já fez? Como que foi essa construção das rodadas? Cara, nossa história de fundraising ela foi bem não ortodoxa, que eu chamo, né? Normal seria, tipo, o que que é o playbook, entre aspas, de VC, né? Cara, capta uma pre-seed, às vezes esse pre-seed é com anjos ou não, pega um seed com fundos, depois vai para uma Series A Tem toda uma e jornada, né? segue essa jornada ali, Series A, Series B, seja o que for que tu vai fazer para os próximos passos, tá? Ah, no nosso caso, foi muito diferente, porque o nosso pre-seed, que seria os nossos anjos iniciais, eles tinham o objetivo de ser uma linha mais playbook, né? Então, captamos esse dinheiro com os anjos e agora vamos ir para os fundos. Quando a gente foi para os fundos, cara, a gente não conseguiu captar. Entendi. E aí, aqui, o que que rola em grande parte das vezes? Cara, a galera meio que desiste, né?
acabou meu dinheiro, já era, não vou Vou e partir para a fechou. próxima. Partir pra próxima. Só que a gente falou: "Cara, tá muito claro que esse business vai crescer, que a gente encaixou um ângulo de crescimento muito bom, que a gente tem PMF, que a gente vai fazer acontecer". Então a gente seguiu aquilo que seria, entre aspas, um pre-seed com anjos durante muito tempo. Entendi. Então a gente ficou todo o período que a gente imaginava que ia captar com fundo, cara, basicamente sócio colocando dinheiro E e em anjo, paralelo, e a empresa continuava crescendo. a empresa crescendo alucinante. Então, cara, sócio botando dinheiro e daqui a pouco vinha um anjo, colocava mais um pouquinho, Entendi. e vinha um outro anjo, colocava mais um pouquinho. E aí isso ficou, se estendeu durante, sei lá, 1 ano e meio quase. Então foi muito intenso isso é muito fora do padrão, muito, muito mesmo, porque grande parte das pessoas desistem, como eu te falei, nesse Uhum. momento, né. E aí, depois disso, a gente começou a chamar a atenção de fundos, pela primeira vez chamando a atenção da AFIA, né. Porque a AFIA é um principal player de educação médica do Brasil, e eles entendiam com muita profundidade dessa dor. Quando a gente falava para todos os Entendi. outros fundos que eram mais generalistas, a galera ficava tipo: "Tá, Entendi. não é tão importante". E aí, quando a AFIA viu, a gente conseguiu organizar, fez o deal, foi também bem longo esse Mas processo, super complementar, né, muito a AFIA difícil. com o negócio de vocês. Sim, a gente demorou um bom tempo, até que a gente conseguiu fechar o deal com a AFIA, e aí onde, nesse momento, foi que a gente chamou do nosso seed, né. Então o nosso pre-seed, ele foi muito longo, ele demorou muito tempo, ele foi acontecendo, não foi exatamente uma rodada, ele foi acontecendo, até que a gente fez a rodada seed com a AFIA, onde com a AFIA entraram também vários outros anjos muito legais. Legal. Então, entrou uma galera muito boa ali para nos ajudar nesse momento. Foi mega importante, mega legal para nós, porque daí a gente começou a ter algum nível de validação eh, muito maior, né? E aí foi muito interessante, porque no momento que entrou o dinheiro da AFIA, foi o primeiro momento que a gente tinha de fato dinheiro para executar Entendi. qualquer coisa. Antes era tipo, cara, não sei se Não mês que sei se eu vem vou vai ter dinheiro para conseguir pagar a conta. na Então raça. era tipo, cara, vamos e vamos dando jeito do que vai acontecer. Ah, e aí, quando entrou o dinheiro da AFIA, entrou o dinheiro desses outros fundos, basicamente a gente conseguiu encaixar. E foi exatamente no momento em que a gente começou a contratar pessoas muito mais sêniores. Então, que entrou nosso CTO, entrou nosso CRO, entrou Legal. nosso Head de Ops. Então, entrou uma galera muito mais sênior meio que ao mesmo tempo ali. Então, ali naquele momento a empresa começou a encaixar muito. E aí, todos os fundos que a gente vinha conversando e que os caras olhavam pra nós e falavam, tipo, meu. Tipo, desistam, sabe? Tipo, vocês estão fodidos, não tem muito como resolver isso. Volta pro CLT. Cara, meu, eles nos viram 6 meses depois, com a empresa 3 vezes maior, Que legal. com, tipo, meu, absolutamente todos os processos bizarramente mais encaixados, com a empresa num nível de qualidade, assim, E continuando incrível. crescendo, né. Vocês Continuando têm um crescendo, não, ritmo crescendo muito muito forte de mais, crescendo crescimento, né. muito mais. E aí a galera olhou pra aquilo e falou, tipo, cara, como é que eu. Literalmente, eu olhei, fico pensando na cabeça desses fundos, né? Tipo, o cara falou com a gente em janeiro, uma empresa com dívida, sem dinheiro para pagar as contas daqui 10 dias, sem ter nenhuma previsão de se vai conseguir captar, não vai. Cara, com tudo dando errado. Aí o cara nos encontra 6 meses depois, com a empresa, cara, 3 vezes maior, com um nível de qualidade bizarro, com um Estrutura. nível de estrutura, com um nível de previsibilidade de crescimento, com todos os pontos que os caras tinham dúvidas, tipo, mais do que provados. E aí a gente conseguiu, então, E encaixar esse essa rodada. aporte, essa rodada com a AFIA foi qual o tamanho que foi? Cara, fechou um pouco menos de 5 milhões de reais. 5 milhões. Ah, Deixa eu te fazer uma pergunta agora pegando esse gancho. Para quem está nos escutando aqui, como que funciona, tu montou um business plan pensando de como tu ia estruturar a empresa com esses 5 milhões de reais, e como que é o dia seguinte da rodada? Por exemplo, tu montou o BP, apresentou para eles, depois que entrou na conta, tu já sabia exatamente o que contratar, no que investir, como que funciona isso? eu acho que uma coisa que toda a nossa história mostrou, e que é muito forte pra mim, é que, cara, playbooks são importantes, mas sinceramente, cara, eu sou muito mais numa linha de empreendedor raiz, que a gente chama Entendi. lá na Caveu. Que é tipo, cara, vai dar muita coisa errada. E se tu fica com a crença de que tu tem que ficar dentro do playbook, que tu tem que ficar dentro do planejado, que tu tem que ficar dentro exatamente da execução que tu tinha se proposto,
ou que o mercado diz que deveria ser, cara, a chance de dar errado é muito grande. Porque é um ângulo muito, tipo, é uma coisa muito específica que tu consegue ir atrás, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque, literalmente, se a gente fosse seguir o que é o modelo padrão de mercado entre pre-seed e seed, provavelmente a gente ia ter quebrado. Entendi. Se a gente seguisse ali no modelo seed, esperando para que seria uma Series A, seria um modelo mais padrão do que a gente esperaria fazer, né? É, provavelmente a empresa não ia ter 10% dos resultados que a gente se propôs, que a gente conseguiu executar, sabe? Então, quando entrou o dinheiro, sim, a gente tinha um plano, sim, a gente tinha uma linha do que ia ser executado. 2 meses depois a gente já percebeu que o que a gente esperava ter de resultado 1, cara, tava vindo o resultado 2, 3. Então a gente conseguiu enxergar que tinha um ângulo que a gente podia crescer ainda mais acelerado do que a gente estava se propondo, Entendi. que a gente podia melhorar ainda mais alguns blocos. Então a gente literalmente foi encaixando com os inputs que a execução vinha trazendo, né? Muito menos sobre cara, precisa ser exatamente isso aqui, e muito mais tendo um direcionador macro de quais são os milestones que vão destravar esses próximos estágios de crescimento e essas próximas coisas que a gente precisa executar como empresa. Então, resumindo a pergunta, sim, tinha um BP, sim, tinha uma execução clara, Entendi. sim, tinham coisas que a gente precisava fazer, mas com o nível de intensidade que a gente tinha, literalmente a cada 2 meses a gente Que legal. mudava o que precisava ser executado de acordo com o que a gente aprendia. Queria te fazer uma pergunta aqui. Eu já fui na Caveu, visitei. Acho que vocês têm uma energia fora do comum lá, entre a equipe, o ambiente. E agora, conversando contigo um pouco mais cedo, tu me comentou que uma das fundadoras é de RH, né? Já cuidava People, isso. do momento um, dia um ali, cultura, gente. Acho que essa é uma pasta super importante. Como que foi essa construção dessa cultura, desde o início? Porque vocês têm um propósito muito claro ali na vida do médico. Como que isso funciona no dia a dia? Boa. Cara, desde o início a gente puxou muito isso não é nada comum. Isso foi muito puxado pelo Will, até ali junto com a Daisy, de que a gente precisava construir uma cultura muito legal dentro da empresa. E, cara, teve um papel inicial muito importante em contratação, mas teve um papel muito importante em todas as pessoas se sentirem cuidadas dentro da empresa, Entendi. né? Então, cara, ter alguém para conversar, ter alguém que vai estruturar essas coisas mais sutis, vamos colocar assim, na empresa. E eu atribuo muito essa, entre aspas, vibe boa que tu falou aqui agora, da empresa, a gente ter tido isso desde muito cedo, né? Porque, cara, a gente cresceu muito rápido nesses últimos 6 meses, a gente, sei lá, dobrou o time, já, né, fica com mais de 100 pessoas, é uma galera que é muito diversa, então tem muita gente de times muito diferentes, com backgrounds muito diferentes, e mesmo assim eu acho que a gente está conseguindo construir uma empresa muito alinhada com o que a gente precisa de longo prazo, e com um ponto que pra mim ele é muito importante, que é curtindo a jornada, Entendi. sabe? Não é intenso, é muito intenso, muito intenso, muito intenso. Tipo, o que a gente faz lá, toda vez que a gente vai contratar alguém, eu falo, cara, tem que ter ciência de que, meu, o que tu vai viver em, sei lá, 6 meses na Caveu é o que tu espera viver em 6 anos em qualquer outro Entendi. lugar. Tipo, é isso. Se tu não está disposto a isso, cara, é melhor não começar, É porque vai dar um 2 ambiente meses, as intenso. coisas Legal. já vão quebrar. E aconteceu com muitas pessoas isso, né? É, mas viver isso, essa intensidade, e todo mundo curtindo, todo mundo numa vibe irada, todo mundo, tipo, feliz, pô, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com esse DNA muito de people, de olhar, um olhar de cultura muito legal desde o início. Que legal. Deixa eu te perguntar assim, hoje, como que é o teu perfil de liderança com essa equipe? Tu é um cara mão na massa, tá no dia a dia, consegue dividir assim, agora tem momentos para pensar mais no estratégico, como que funciona o teu dia a dia na Caveo? Boa. Como empreendedor, crescendo no ritmo que a Caveu cresce, a gente literalmente precisa se reinventar por completo a cada 3 meses. Cara, por completo. Então, cara, teve a época que era literalmente eu sendo um cara de
pesquisa 100%, de conversar com o cliente, de entender dinâmica de mercado, de tudo mais. Daqui a pouco começou a ser um eu desenhando as telas do aplicativo. Daqui a pouco começou a ser um Lourenço tendo que executar as obrigações contábeis dos clientes. Entendi. Daqui a pouco começou a ter que ser o Lourenço que liderava uma ou duas pessoas que estavam executando. Daqui a pouco começou a ser o Lourenço que liderava o coordenador que estava liderando aquelas pessoas. Entendi. Até que... Só que isso acontece normalmente na vida de uma pessoa durante, sei lá, 5, 10 anos. Teu foi em 6 meses. Quando tem que fazer isso no intervalo de, sei lá, 1 ano, cara, tu internamente precisa tanto te capacitar, quanto quebrar muitas crenças, quanto quebrar muitas coisas que tu acredita que daqui a pouco são fortalezas, que eram fortalezas em um momento e que do nada elas são uma fraqueza absurda pra ti. Entendi. E tu precisa saber lidar com isso enquanto tem, cara, um turbilhão de coisas acontecendo na tua vida, na tua empresa, que, muitas vezes tu não consegue necessariamente processar e lidar racionalmente com tudo isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque hoje o meu papel ele já é completamente diferente do que ele era, sei lá, 6 um meses ano e meio atrás, atrás. 1 ano e meio Um ano e atrás. meio atrás, vamos botar aqui. Tipo, há 1 ano e meio atrás era literalmente eu executando, cara, grande parte dos processos que tinham pra fazer. 1 ano e meio, 2 anos atrás era eu fazendo venda. Entendi. Sabe? Tipo, era eu Direto com o médico. conversando com o médico pra tentar Que entender legal. qual que era a dor do médico. Hoje em dia, já é completamente diferente. Principalmente porque eu tenho uma pessoa de mega confiança minha na tecnologia e produto, uma pessoa de mega confiança minha em operações. E aqui, meio que eu já não preciso mais necessariamente me preocupar com todas as coisas que estão rodando de problemas, entre aspas, do dia a dia. E eu tenho a liberdade de me dedicar muito mais para, cara, fundraising, para pensar o novo produto, para construir o novo produto. Então eu tenho meio que essa dinâmica que eu gosto de falar que é operando em todos os níveis, né? Então, tipo, cara, no mesmo dia eu vou estar sentando, conversando sobre visão de mega futuro com um fundo, e depois eu vou sair dessa reunião e eu vou sentar com o meu time de produto para debater por que aquele botão deveria ser daquele jeito ou por que a marca deveria se Entendi. posicionar daquele jeito. Então eu tenho muito essa dinâmica, mas hoje eu escolho muito mais os projetos que eu entro para fazer isso, Entendi. né? Não tenho que estar fazendo isso a todo Faz momento. parte do momento da empresa, né? Acho que vai mudando o papel conforme. Completamente. Completamente. Se eu ficasse com a crença de que eu deveria estar full no dia a dia, executando as coisas, provavelmente eu ia travar o crescimento da Não ia empresa. conseguir crescer do jeito que tá Não, sendo eu ia hoje. travar o crescimento da empresa, porque eu ia ser o limitador de crescimento da empresa. Entendi. Hoje eu sei que todo mundo que está na minha volta é muito melhor do que eu sou nas coisas que eles fazem. Então, é muito sobre essa dinâmica. Isso foi uma coisa muito difícil para eu aceitar também. Então, Entendi. internamente tem um nível de batalha importante para passar aqui. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu adoro área comercial, né? Adoro a questão de venda, crescimento. Acho que vocês têm números super fantásticos, assim, se eu não me engano, já estão em 93% das faculdades do Brasil, algo nesse nível. E quando eu visitei vocês, eu vi ali, acho que eu aprendi muito a questão de venda e de crescimento, que vocês têm um método ali, né? Não é muitas vezes a gente vai falar sobre área comercial e sobre vendedor e acha que é no feeling ali. Eu vi que vocês criaram realmente uma estratégia de go-to-market onde mistura dados e é um ritual que eu veria que vocês, com o Pedro Mariano, ele faz um ritual diário, mensal. Eu queria que tu falasse um pouco desse ritual, porque foi muito bacana. Eu consegui aprender muito ali quando eu vi. Boa. Eu vou trazer aqui dois insights. Um é falando especificamente sobre o processo e o outro é de uma forma um pouco mais macro, porque justamente isso foi um dos grandes... acho que um dos grandes destravadores de valor do que é a KVU hoje, que foi, quando a gente começou a vender, a gente tinha uma realidade que era, se o Will ou eu sentasse na frente do médico para vender, a gente tinha 90, 95% de conversão. Se a gente botava para os vendedores vender, a gente não vendia nada. Entendi. E aí a gente ficou tipo, cara, o que acontece? Por que isso rola? O que tá, né? O que tá rodando e tal? E aí eu tive uma conversa com um amigo meu, que eu literalmente liguei pra ele e falei, tipo, cara, não sei o que fazer, vou demitir todo mundo, as pessoas não sabem vender e tudo mais, né? Tipo, eu queria ter um time que ele ia aprender a vender sozinho, que eu só ia direcionar eles pra execução e as coisas iam ser feitas e tudo mais.
Aí ele me olhou e falou, tipo assim, cara, mas tu já ensinou pra eles como vender? Aí eu falei, tipo, cara, já. Tipo, boto eles pra sentar do meu lado aqui, eles, tipo, estão me Assiste vendo e todos, repete. tipo, repete, mano. Ele, não, mas, meu, tu já ensinou de fato? Tu já montou, cara, um playbook, quais são as objeções, como é que funciona, uma estrutura clara? Eu, tipo, cara, não. E ali meio que deu um estalo, que era o quê? Se eu dedicasse meu tempo pra fazer, sei lá, 3 horas do dia pra fazer uma venda, pra fazer, vamos colocar, 3 vendas, Entendi. 4 vendas, eu ia conseguir fazer 3, 4 vendas. Se eu dedicasse essas mesmas 3 horas do meu dia para pensar, estruturar um modelo macro de qual que é a proposta de valor, quais que são as objeções, como é que funciona, como que eu entro na turma, eu entro via embaixador, como é que eu encontro o primeiro embaixador, como que eu construo o member get member, ou seja, como que eu construo esse mecanismo, eu provavelmente não vou seguir com meus 95% de conversão, mas eu vou poder botar, cara, 10 vendedores que vão ter 60% de conversão. 60% vai ganhar na escala. E eu vou conseguir fazer com que o business não dependa de mim e que eu Entendi. consiga fazer ele escalar. E aqui, nessa linha de construir esse mecanismo, foi muito difícil, e no início eu até comentei que foi um dos grandes pontos que a gente conseguiu executar, que muita gente já via essa oportunidade, mas ninguém conseguia executar. E a gente começou a montar, literalmente, todos esses pontos, conseguiu fazer uma primeira versão, trouxe pessoas ainda melhores, essas pessoas ainda melhores conseguiram trazer cada vez mais profundidade, cada vez mais detalhe nos dados, e otimizando cada uma das pequenas etapas do funil, até que chega hoje com a gente tendo, cara, 23% de conversão numa turma no dia da aula. Cara, isso Tá, é meio mas e bizarro. como que funciona isso? Como é que vocês descobrem a turma? Onde que vocês vão atrás do médico? Como que Tá, funciona esse processo? começou muito a gente tentando fazer parcerias com atléticas, com empresa Entendi. júnior, tudo mais, e a gente conseguiu os primeiros embaixadores, acessou um volume importante de faculdades, e aí a gente acessa a faculdade via embaixador, cria um grupo no WhatsApp, faz uma masterclass, né? Então faz como se fosse uma aula para eles e faz o processo de vendas a partir daquela masterclass. O que a gente começou a perceber é que disso começou a surgir um member get member muito forte, onde tanto a gente acessava novas faculdades, quanto a gente começava a pegar cada vez mais clientes de dentro da turma mesmo. E a gente começou a construir todo esse mecanismo muito data-driven, com processos, com profundidade, com um nível de clareza que, cara, sei lá, é literalmente um nível de obsessão que a gente tem para fazer aquilo ali ficar perfeito. Entendi. E aí é o que conseguiu nos trazer para esse resultado hoje, que ano passado a gente teve 18% dos médicos recém-formados no Brasil como nossos clientes. Esse ano, cara, deve estar entre 30, deve fechar entre 30 e 40%, com um nível de profundidade gigantesco nesse canal. E qual que é a grande meta, assim, que tu pensa? É número de médico? É número de universidades? Como que funciona assim? Quando tu fala para a equipe, ó, gente, eu quero. É, Esse é o nosso número para daqui 5 anos. n- Como. nossa North Star Metric acaba sendo muito o número de clientes, né, número de assinantes, mas nosso grande desafio agora é conseguir compor o business model de SaaS, né, de recorrência, com o Entendi. business model de fintech. Então a gente está orquestrando isso, sendo o próximo grande desafio que a gente vai resolver agora para esses próximos momentos. E deixa eu te perguntar, o que que tu pensa para Caveu nos próximos anos? Já passou pela cabeça de vocês ir para outros nichos? O foco é só ficar em médico? Tu consegue ver, tu já viu algum outro segmento que tem uma dor parecida em contabilidade, em fintech? Cara, agora com o produto novo que a gente construiu, é bizarramente comum, tá sendo bizarramente comum a gente conversar com alguém que é nosso cliente, aí, sei lá, uma médica que tá querendo saber se vai ser cliente da Caveu, aí o marido que é, sei lá, dev, Entendi. pega, vai olhar pra acompanhar a esposa pra ver se ela deveria contratar ou não, e o cara fala, tipo, Faz a minha então também. eu não posso fazer meu também, dentista. Então, cara, tem um monte de gente que fala, porque o produto ele realmente tá muito incrível, assim, a galera tá curtindo muito, e é um ângulo muito novo, é, mas eu não tenho essa resposta do se Se vai sim, para outros nichos ou não. como que seria, porque, querendo ou não, a gente tem muito claro que executando muito bem o que a gente faz com os médicos, gerando muito valor, tendo um nível muito grande de profundidade, a gente vai conseguir gerar um impacto gigantesco e, enfim, fazer uma história muito, muito irada na saúde do Brasil como um todo. Legal.
Nessa trajetória, teve algum momento que tu pensou: "Cara, talvez isso aqui não vai dar certo, vou ter que me reinventar"? E como que tu lidou com isso, assim? O que que acabou te motivando? Como que foi? Já teve Ah, muitos, 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 principalmente ali 2020, 2023, 2020, 2023 ali, 2023 foi tipo, se me falassem há 5 anos atrás que eu ia passar pelo que eu passei em 2023, pelo que a gente passou em 2023, eu ia dizer, cara, meu, não vou aguentar de jeito nenhum, não vai, tipo, não vou fazer isso, não vou chegar nisso. Ah, e era literalmente todos os dias uma montanha-russa onde a gente tinha brincadeira lá entre os sócios, que era, cara, vamos pedir música no Fantástico agora porque a gente tá 3 sexta-feiras sem ter uma notícia que parece que vai acabar com a nossa vida entendi. amanhã. Porque era literalmente isso, tipo, passava a semana, porra, semana bem, daqui a pouco o cara, caralho, vamos dominar o Do mundo e nada tal, do perrengue. nada, pum, toma. Cara, teve dia assim que eu lembro que era, tipo, sair de uma reunião, tipo, caralho, velho, fudeu, chorando, deixa eu ficar no banho aqui, parado um Teve tempo pra teve ver como é que eu vou algum resolver essa teve algum merda. perrengue qual foi o perrengue que mais marcou, assim, nessa trajetória? Que tu pensa assim: "Putz, isso aí eu aprendi, realmente, não posso deixar isso acontecer"? Ah, porra, tiveram muitos, muitos mesmo, muitos mesmo. Fundraising, como que tu conversa com os fundos, como que tu orquestra, que tipo de informação, como que tu conecta, tem muita coisa aqui. Mas de longe, o que mais me gatilha ainda hoje é o processo de fundraising, né? Porque é um jogo muito diferente do que eu estava Entendi, acostumado e ele é um jogo que o cara tem que saber jogar. Acho que eu já te comentei isso, assim. E a gente ainda tá aprendendo. Então, entendi. tem muita coisa que a gente ainda é pego de surpresa, que a gente imaginava que ia ser de um jeito, e daqui a pouco é de um jeito um pouquinho diferente. Então, tem várias coisinhas aqui que são importantes dentro do processo de fundraising, E que foi os momentos mais difíceis e também os momentos e mais no dia a dia felizes. teve algum perrengue que tu lembra, assim, deu um bug total, caiu o aplicativo, alguma coisa que vocês pensaram: "Putz, isso vou ter que virar ó, a equipe de dev, vocês vão ter que virar a noite aqui pra arrumar", né? Cara, a parte mais, acho que mais intensa que eu me lembro, assim, de curto prazo, nunca teve nada muito intenso com tecnologia. O que teve mais intenso que aconteceu foi em relação a um processo contábil lá, que eu achava que estava já 100% resolvido, e aí do nada a gente começou a fazer os processos de revisão, né, do que estava certo, o que estava errado, e a gente encontrou uns erros que, tipo, cara, não eram para estar acontecendo. Só que, tipo, era um erro que literalmente tinha que ser resolvido pro dia seguinte. Entendi. E aí juntou, tipo, todo o time, galera, ou resolve, e bora fazer, e conseguiu resolver. Mas, de novo, isso daí vai trazendo muito insight pra, tipo, cara, como que eu construo todos esses guardrails em toda a operação, que hoje tá, sim, num nível bizarro de maturidade, assim, com as pessoas que estão ali, tá, cara, bizarro mesmo, assim, quantidade Legal. de qualidade que a galera tá conseguindo implementar no nosso trabalho. E aí, quando que foi o momento que tu pensou assim: "Poxa, tudo isso que eu tô fazendo nesses" são 3 anos, né, de operação, Uns 3 anos. valeu a pena? Teve algum momento simbólico quando tu olha pra trás? Qual foi um grande marco pra ti na Caveo? Cara, eu tava comentando esses dias com a Vika, que é minha esposa, sobre ah, que a gente olha, normalmente a gente olha um filme, a gente olha uma série e fica muito claros os momentos que eles são os momentos de pico, né? Entendi. Tipo, ele tipo, cara, chegamos nesse momento, tipo, faz toda a construção do filme pra chegar ali, né? Ah, Só que na vida não é assim que acontece, né? Tipo, simplesmente as coisas vão acontecendo. E principalmente quem é empreendedor, tu, de certa forma, tu tá sonhando umas coisas que elas são muito malucas e tu já tá sonhando muito na frente, Entendi. né? Concordo. Então, quando a coisa é realizada, muitas vezes aquela coisa ela é realizada, mas não tem um momento que é tipo, caraca, Vai sendo uma foi. construção, vai As coisas acontecendo, né. tipo, acontecendo. Então, tipo, por exemplo, vamos pegar a rodada de investimento, né? Vamos pegar uma rodada que foi um marco muito importante ali, essa última rodada que a gente fez, né? Cara, porra, foi um momento muito relevante. Mas, cara, foi um trabalho gigantesco pra construir o deal. Quanto tempo demorou Aí, pra foi, fechar foi tudo? bem rápido. Essa Foi acho que foi, rápido? sei lá, uns 3 meses, 2 meses. Mas foi um trabalho gigantesco pra construir o deal. Aí, quando tu recebe o term sheet, tu tem um primeiro ponto que é tipo, caraca, olha aqui, Talvez vai vir. parece que vai acontecer. Só que quando tu já tá
como é que é, vacinado, tu sabe que o term sheet, por mais importante que ele seja, ele pode não ser nada também. Entendi. Daí tu fala, beleza, mas eu não posso comemorar, só vou comemorar quando for pra Entrar na próxima etapa. conta. Ah, tá, beleza, aí vai lá, vai pro contrato, aí assina o contrato, beleza, legal. Aí até que daqui a pouco, tipo, entrou na conta, daí, Aí dá um mas vai mais um alívio, tipo, foi mais um alívio nesses momentos do que um, tipo, bora, muita E a, coisa. a abertura da sede não foi um marco também? Aí teve outros 2 blocos que eles se encaminharam um pouco mais nesse momento, nessa linha de momento de pico, que foi a nova sede, que foi, tipo, um momento muito importante, um lugar Fantástico. incrível, tipo, 4 mas andares, também, né? tipo, um prédio muito legal, um espaço muito massa, mas que também, tipo, passa um mês fazendo obra, então tu tá estressado ali na obra, tu tá, sabe, Entendi. tipo, porra, precisa ir começar e tal, aí quando vem é, tipo, mais um, sabe, tipo, foi. É tipo, agora também, a gente lançou um novo posicionamento, lançou um novo produto e tudo mais. Cara, é muito uma linha de tipo, caraca, passei, sei lá, 60 dias no nível mais intenso da minha vida de trabalho, uma coisa muito, cara, com coisa dando errado até os últimos segundos. Aí tu faz a apresentação, todo mundo olha e fala, tipo, meu Deus, incrível. Mas também, tipo, foi mais um, tipo, Alívio. deu, foi, sabe? Tipo, conseguimos ir pra dar mais esse push. Então, isso é uma coisa que eu tenho, mas que todos esses são momentos que são, tipo, incríveis na vida, assim, que sou muito grato de ter vivido também. Mas é uma montanha-russa, né? É, E como que tu lida na tua vida pessoal pra te conseguir suportar todo esse estresse da montanha-russa? Tu pratica esporte? Eu acho que tu já comentou, pratica leitura. Como é que é a vida do lado da Caveo? boa. Cara, eu gosto muito dessa perspectiva de ter os meus rituais muito bem encaixadinhos, né? Então, cara, acordar, tomar um café, ter minha leitura. Eu trabalho muito bem de manhã, então normalmente eu Entendi. acordo umas 5, 6 horas da manhã, já fico, tipo, trabalhando ali naquele momento que é o momento mais criativo, que eu boto as melhores ideias, assim, pra fora. Ah, cara, tem um nível de importância gigantesco de exercício. Cara, muda completamente a minha vida tendo Entendi. exercício ou não. Mas eu gosto muito desse nível de balanço, de ter a rotina ali encaixada e ela meio que potencializando. Tipo, tentar eliminar o máximo de esforço que eu tenha que fazer para garantir que a minha vida esteja bem redondinha em todos os pontos. Então, pô, cara, chegar em casa e tal, uma casa, meu, vibe boa, curtir, ficar tranquilo com a pessoa que tu tem do teu lado, Claro. né? Então, cara, todos esses pontos eu acho que a gente vai colocando eles para eles estarem muito mais potencializando a vida Empresarial, profissional, desafio. exato, do que ser tipo um trade-off, sabe? Como que a gente faz com que as duas vão se melhorando mutuamente. Entendi. Deixa eu te fazer, a gente está se encaminhando para o fim aqui. Duas perguntas. O Lorenzo, de 10 anos atrás, o sonho dele era ser empresário. Como que tu decidiu decidir ir para a vida empreendedora? Era um desejo teu ou foi acabando descobrindo essa paixão? Cara, meio que eu tava até conversando com o fundo esses tempos, que era tipo, cara, como é que eu enxergava a minha vida inteira. Eu meio que nunca pensei necessariamente em empreender, mas eu sempre tive uma perspectiva muito forte de fazer. Entendi. E, tipo, meio que o empreendedorismo é uma ferramenta óbvia pra tu tirar as amarras, poder sonhar coisas malucas e ter uma capacidade de execução meio que brutal em que tu consegue constantemente tá levando pro limite, sabe? E Lourenço, há 10 anos atrás, já empreendia, né? Já Então empreendi. isso é importante. Tipo, porra, são 10 anos empreendendo já. 10 anos fazendo uma coisa é muito tempo, né? E isso foi mega importante ali pra mim. Mas eu sempre enxerguei o empreendedorismo como essa ferramenta Fazer, execução, é, de, tirar a ideia de, do de, papel. de, de, de materializar uma visão, Entendi. sabe? E isso pra mim é muito forte. Tipo, cara, eu constantemente vou ter a ideia, eu vou construir o que precisa pra executar e materializar isso que tá na minha cabeça, que às vezes grande parte das pessoas vão dizer, cara, isso é uma loucura, isso não faz sentido, mas, meu, foda-se, baixa a cabeça, trabalha e faz. Legal. Para quem está nos assistindo aqui, que quer montar uma startup, quer tirar uma ideia do papel, quais são as principais dicas que tu dá aqui? E se tu fosse dizer para essa mesma pessoa, qual foi a tua maior lição? Tenta pensar. Eu sei que a gente falou de várias lições dessa Aham. jornada, mas qual uma principal lição que tu dá assim para essa pessoa? Cara, acho que
o que fica mais forte pra mim dentro dessa jornada é muito aquele termo que eu usei ali de ser empreendedor raiz, né? Cara, é muito comum a galera ver agora essa onda de empreendedorismo e pensar, ah, nossa, é bonito, vou captar milhões de investimento, vou fazer não sei o quê, vou ter mais liberdade para trabalhar e tudo mais. Cara, na verdade, empreender é muito difícil, muito difícil. Muito difícil. É a coisa, talvez a coisa mais difícil que tu vai conseguir fazer, sei lá, na vida, sabe? Vai ter um nível de intensidade muito grande, mas se tu tem essa consciência, se tu vai ser raiz, né? Tipo, vai lá, vai, tipo, meu, não precisa ser necessariamente playbook, mas eu vou atrás, eu vou Vou ser construir, eu resiliente, vou quebrar, eu sei que eu vou ter muita objeção no caminho, eu sei que eu vou ir construindo todos esses pontos, cara, vai lá e executa com uma capacidade de aprendizado muito grande ao longo do processo, né? Porque tem aquela galera que fica só batendo, né? Tipo, o cara fica só batendo de cabeça na parede e Entendi. não sai do lugar. Mas se tu consegue combinar esse nível de inteligência, de entender o cenário, de entender as coisas, de ver o que tu precisa aprender, de ter a humildade intelectual que tu precisa ter pra saber que tu sabe porra nenhuma, provavelmente, durante muito tempo da tua vida, junto com um grit, assim, tipo, um negócio que é tipo, cara, eu vou fazer isso acontecer e ter quase que tu é tão crente na tua capacidade de execução que é, tipo, é quase idiota, sabe? Tipo, e tu mesmo assim vai atrás e vai fazer, de certa forma, acho que a combinação desses dois blocos leva para uma capacidade de empreendedorismo muito transformadora, Eu sabe? gosto também de falar que o empreendedor ele tem que ser um cara com uma humildade fora do comum, né? Porque ele vai ter que aprender, ele vai ter que escutar as pessoas, vai ter que escutar a equipe, vai ter que se reinventar, vai ter que pivotar o negócio. Então, se o cara é arrogante, ele não consegue tirar aprendizado e se reinventar, ele também não. É muito difícil crescer. Ao mesmo tempo que tu precisa ter um nível de arrogância É, relativamente grande, porque o que tu tá fazendo ninguém fez, então tem, tem um balanço aqui que ele é uma linha muito, cara, é muito tênue, assim, pra conseguir encaixar. Porque tu tem que ter essa, quase que uma certeza que é tipo, cara, meu, beleza, eu tem que vou fazer acreditar na minha isso, ideia, vou fazer, vou executar. mas eu tenho que aprender pra caralho no É. processo, sabe? Então tem esses caminhos que eu acho que são bem importantes. Para finalizar aqui, que frase tu gostaria que ficasse na cabeça de quem tá nos ouvindo hoje? Putz. Cara, eu vou trazer uma frase que eu acho que ela é um valor, é um pilar lá de um dos valores da empresa que, pra mim, ele tá guiando muito a nossa execução e umas mudanças importantes na minha forma de ver o mundo, que é o pilar do sonhar grande e construir juntos, né? Legal. Que é tipo, cara, a gente literalmente é mega agressivo em relação à visão. Cara, as pessoas olham e falam, tipo, cara, vocês são completamente malucos, mas bora, vamos fazer isso Tem que acontecer estar e junto, entendendo que todo mundo tá todo junto. mundo junto aqui, se potencializando, construindo e esse nível de, de relação onde as pessoas, né, tipo aquela soma do 1 mais 1 não é 2, né, tipo, quando 1 mais 1 vira 3, vira 4, vira 5, Entendi. é muito importante, assim, também. Então, acho que talvez essa seja uma boa Legal, frase. legal. Lourenço, muito obrigado, foi uma honra estar aqui contigo. Parabéns, por toda essa trajetória. Eu acho que são poucos empreendedores, que nem tu falou, empreender é muito difícil, tem vários desafios. Com certeza, é que nem você falou ali, muita gente acaba vendo rodada, acaba vendo tudo que deu certo O palco e não os bastidores, né? e não os bastidores, e a ideia aqui era tu conseguir trazer realmente como está sendo chegar até ali. E eu queria te parabenizar, porque eu acho muito legal, acompanho de perto ali a Caveu, gosto de aprender muito contigo. Tu me ajudou muito, assim, tem ajudado aqui na Freedom como conselheiro, como amigo, ao que fazer e ao que não fazer. E queria te agradecer por poder ter compartilhado aqui com a gente. Acho que foi um super bate-papo. Boa. Eu que agradeço. Muito bom trocar essa ideia e bora seguir juntos, que é só o começo. Bom, para você que assistiu o episódio até aqui, acompanhou toda a história da Caveu, se inscreva no canal, curte, comente, dê sugestões de entrevistados e se você quer saber mais sobre a Freedom, entre em contato em nossos canais.